Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo um pouco mais técnico. Eu vou dar algumas dicas de formatação em trabalho acadêmico, em texto acadêmico, formatação no uso especialmente do Word. Eu vou fazer em Word aqui, talvez em outro momento eu faça em outra ferramenta de edição de texto. Então, vou dar dicas de formatação e de como utilizar a ferramenta controle de alterações que vocês estão vendo aqui. Então, primeiro eu vou aqui em revisão, controlar alterações, e aí todas as alterações que eu fizer ficam marcadas, né? Por exemplo, o título aqui, formatação, eu posso colocar ele centralizado, né? Aqui nesse espaço. Em cada versão do Word as coisas mudam um pouquinho de lugar, mas é só procurar. E aí quem recebe esse texto corrigido, porque assim que eu corrijo as atividades dos meus estudantes, tá vendo aqui o comentáriozinho que foi centralizado, que foi a alteração que eu fiz. Aí é só clicar com o botão direito em cima e aceitar a alteração de formato, que ele vai ficar correto. Percebem? Assim como a fonte do texto. O texto está em outra fonte que não Times ou Arial, que se costuma usar. Então, eu seleciono o texto, venho aqui em página inicial, seleciono Times e vai aparecer o balãozinho avisando formatado Times. É só clicar com o botão direito e aceitar a alteração de formato e o texto vai ficar na fonte, certo? Isso com todas as alterações. Por exemplo, alinhamento justificado, o que é? Estão vendo que aqui tá retinho todo à esquerda e aqui o texto tá torto? Porque ele está alinhado à esquerda. Eu posso fazer isso aqui por cima, alinhar à esquerda, centralizado à direita ou justificado, que é esse bloquinho aqui. Eu clico nele e o texto vai ficar justificado. Ou eu posso também selecionar o texto, clicar com o botão direito e ir em parágrafo. E aqui eu seleciono alinhamento justificado. Estão vendo? Aqui eu também posso fazer o espaçamento entre linhas, que a BNT sugere 1,5, e espaçamento antes e depois eu sempre coloco em 0 para não dar aqueles espaços a mais. Outra coisa que eu posso formatar aqui nessa janela, que está escrito aqui no especial, que é a primeira linha por 1,25. Aí o texto fica na formatação e é só aceitar aqui que ele fica certinho, tá? Algumas dessas coisas são recomendações da NBR 14724, da BNT de 2005, né, que é folha A4, que vocês podem ir aqui em layout, aqui tem o tamanho das margens, orientação, tamanho, ó, no tamanho A4, que já estava, que é o padrão que eu utilizo. Aí digitar ou datilografar em preto, fonte tamanho 12. Ó, não está em tamanho 12, então eu seleciono todo o texto, 12. Agora sim. E se costuma utilizar Times ou Arial, mas na BNT não há nenhuma preferência pela fonte. Tá? As margens dessa folha 4 deve ser 3322, o que é isso? Eu vim aqui em layout, margens, ó, 3322 é esquerda e superior 3 e inferior e direita 2. Coloquei nas margens. Aí sempre aparece aqui um tracinho do lado, avisando que tem uma modificação, tem uma correção. Eu clico em cima e aceito a alteração de formato, tá? Aí o espaçamento entre linhas 1,5, que é de 1,5. Ou aparece assim ou aparece no texto. Estão vendo? Se eu clico aqui, aparece em vermelho esse tracinho do lado do texto, fora da margem, avisando que tem a correção a ser feita. Ou se eu clico aqui, aparece dentro do texto. Eu posso clicar em cima do texto e aceitar essa exclusão e depois aceitar essa inserção. Tem que clicar bem em cima do texto. E aí a NBR também não fala sobre o alinhamento do texto, mas a gente costuma usar justificado no texto, né? Porque as referências são sempre alinhadas à esquerda.
E essa BNT também não fala sobre o recuo da primeira linha, que normalmente é 1,25, que é isso aqui, que eu posso fazer lá por parágrafo. Eu seleciono o texto, clico com o botão direito, clico em parágrafo, especial primeira linha 1,25, ou eu posso vir nessa régua aqui em cima também, ó. Estão vendo? Se eu faço uma citação direta de mais de 3 linhas, eu tenho que fazer com um recuo de 4 centímetros e fonte menor que 12. O texto normal, eu faço com um espaçamento de 1,25. E aí fica esse espacinho do parágrafo aqui, mas isso a BNT também não fala. Tá? Essa é uma aula básica de formatação de texto, porque eu vejo que muita gente tem dificuldade nisso. E eu espero que tenha contribuído um pouquinho com a educação de vocês.